Salmos 34. Eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Minha alma fará se gloriar no Senhor. Os humildes ouvirão isso e ficarão felizes. Ó, magnificai o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Eu busquei o Senhor e ele me ouviu e me livrou de todos os meus medos. Eles olharam para mim e foram iluminados, e suas faces não foram envergonhadas. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas dificuldades. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. Ó, temei o Senhor, vós, seus santos, porque não há escassez para aqueles que o temem. Os leãozinhos carecem e sofrem de fome, mas aqueles que buscam o Senhor não terão falta de nenhuma coisa boa. Vinde, vós, crianças, escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Que homem é aquele que deseja a vida e ama os muitos dias para que possa ver o bem. Guarda tua língua do mal e teus lábios de falar a malícia. Afasta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e persegue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos para o seu clamor. A face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal, para cortar fora sua lembrança na terra. Os justos clamam e o Senhor ouve e os livra de todas as suas dificuldades. O Senhor está perto daqueles que são de coração quebrantado e salva também o contrito de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum deles é quebrado. O Senhor mata os perversos e os que odeiam os justos serão desolados. O Senhor redime a alma de seus servos e nenhum daqueles que confiam nele será desolado. Amém? Lucas 23. Jesus perante Pilatos. E levantando-se toda a multidão deles, levaram-no a Pilatos. E eles começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este indivíduo pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo ser ele mesmo Cristo, um rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: és tu o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu dizes. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: eu não acho culpa alguma nesse homem. E eles, ainda mais violentos, disseram: ele agita o povo ensinando por toda a Judéia, começando pela Galileia até esse lugar. Quando Pilatos ouviu falar da Galileia, ele perguntou se aquele homem era galileu. E assim que soube que ele pertencia à jurisdição de Herodes, ele enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque ele desejava vê-lo há muito tempo, por ter ouvido muitas coisas sobre ele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Então o interrogava com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E os principais sacerdotes e os escribas estavam ali e o acusavam com veemência. E Herodes, com os seus homens de guerra, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa deslumbrante e enviou-o novamente a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes se tornaram amigos, porque antes tinham uma inimizade entre eles. E Pilatos, chamando os principais sacerdotes e governantes do povo, disse-lhes: trouxeram-me esse homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o perante vós, não achei nesse homem nenhuma culpa daquilo que o acusam. Mas nem Herodes, pois eu lhe enviei novamente por causa de vós, e nada digno de morte foi cometido por ele. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei, porque era-lhe necessário soltar-lhe um por ocasião da festa. E gritavam todos juntos, dizendo: fora daqui com esse homem, e solta-nos Barrabás, que fora lançado na prisão por causa de uma rebelião feita na cidade e de um assassinato. Novamente, pois, Pilatos falou, querendo soltar a Jesus.
Mas eles gritavam, dizendo, crucifica-o, crucifica-o. E ele lhes disse pela terceira vez, porque que mal ele fez, não achei nele culpa de morte. Portanto, castigá-lo-ei e o soltarei. E eles insistiram em alta voz, requerendo que ele pudesse ser crucificado. E as suas vozes e os dos principais sacerdotes prevaleceram. E Pilatos deu a sentença, que deveria ser como ele exigia, e soltou-lhe o que fora lançado na prisão por uma rebelião e assassinato, que era o que eles desejavam. Mas entregou Jesus à vontade deles. E enquanto conduziam, eles pegaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e colocaram nele a cruz, para que ele pudesse carregá-la após Jesus. E seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres que também pranteavam e lamentavam por ele. Mas Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas choreis por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que virão dias em que dirão, abençoadas são as estéreis, e os ventres que nunca geraram, e os peitos que nunca amamentaram. Então eles começarão a dizer para os montes, caiam sobre nós, e aos outeiros, cubram-nos, pois se eles fazem essas coisas em uma árvore verde, o que se fará na seca? E havia também outros dois, que eram malfeitores, sendo conduzidos com ele para serem mortos. E quando eles chegaram ao lugar que é chamado Calvário, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então disse Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. E o povo ficou parado e olhando, e também os governantes o ridicularizavam, dizendo, ele salvou aos outros, salve-se a si mesmo, se é Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados zombavam dele, chegando-se a ele e oferecendo-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também havia uma inscrição escrita acima dele, em letras de grego e latim e hebraico, esse é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondendo, repreendia-o, dizendo, tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação, porque nós, em verdade, padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas esse homem, que fez de errado? E ele disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, verdadeiramente eu te digo, hoje tu estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E o sol se escureceu, e o véu do templo rasgou-se ao meio. E veio, e Jesus, gritando em alta voz, disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, ele rendeu o espírito. Ora, quando o centurião viu o que estava feito, ele glorificou a Deus, dizendo, certamente esse era um homem justo. E toda a multidão que se ajuntara para observar, vendo as coisas que estavam feitas, retornaram batendo no peito. E todos os conhecidos e as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo essas coisas. E eis que havia um homem de nome José, um conselheiro, e ele era homem bom e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos deles, e era de Arimateia, cidade dos judeus, e ele também esperava o reino de Deus. Esse homem foi a Pilatos e implorou pelo corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolvendo-o em um pano de linho, e o deitou em um sepulcro lavrado na rocha, onde nenhum homem ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e ia começar o Shabat.
E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia o seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E elas, retornando, prepararam especiarias e ungüentos, e no dia do Shabat repousaram conforme o mandamento. Lucas 24. Ora, no primeiro dia da semana, muito cedo de manhã, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e elas acharam a pedra do sepulcro revolvida. E elas, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus, e aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas com medo, e abaixando as suas faces para o chão, eles lhes disseram: por que procurais o vivo dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens pecadores, e ser crucificado e ao terceiro dia ressuscitar. E elas lembraram-se das suas palavras, e retornando do sepulcro, contaram todas essas coisas aos 11, e a todos os demais. Estas eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, que contaram essas coisas aos apóstolos. E as palavras delas pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro, e abaixando-se, viu os panos de linho ali postos, e retirou-se, admirando consigo mesmo o que acontecera. E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e ia falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro, enquanto caminhais e estáis tristes? E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhes: és tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele disse: quais coisas? E ele lhes disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes, os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram, sim. Também algumas mulheres de nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos, que dizia: está ele vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isso mesmo como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração, para crerdes em tudo que os profetas falaram, não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe em todas as Escrituras as coisas a seu respeito, e aproximando-se à aldeia para onde ia, ele fez como quem ia para mais longe. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e partiu e deu-os. E os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém. E encontraram
os 11 reunidos e os que estavam com ele, dizendo: de fato o Senhor está ressuscitado. E apareceu a Simão, e eles contaram que coisas tinham acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. E enquanto eles falavam isso, o próprio Jesus ficou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam estar vendo um espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem pensamentos em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E falando isso, ele mostrou-lhes suas mãos e os seus pés. E eles, ainda não crendo por causa da alegria e admiração, disse-lhes: tendes aqui algo de comer? Então eles deram-lhe um pedaço de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. E ele disse-lhes: essas são as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprissem todas as coisas que foram escritas a respeito de mim na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele levou-os para fora até Betânia, e ele, levantando suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E eles o adoraram e retornaram para Jerusalém com grande júbilo. E estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço da missionária Deus Irene Oliveira.